Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Amém? Você que está assistindo pela internet, esse culto maravilhoso, onde Deus tem operado, tem manifestado com grandes bênçãos nesse lugar. E nós somos prova disso, amém? Das bênçãos do Senhor. Que você também seja abençoado e que você também possa abrir o seu coração para receber do Senhor, mais uma vez, a palavra de Deus, a palavra da vitória, em nome de Jesus. Eu quero te convidar nesta noite, que você possa abrir a sua Bíblia, esse livro que é o roteiro que nos conduz à salvação. Abra em 1 Samuel, capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25. Nós vamos estar lendo a partir do versículo, apenas o versículo 18. Amém? 1 Samuel, capítulo 25, versículo 18, amém? Glória a Deus, Deus seja louvado. Todos encontraram? Amém? Vamos juntos ler a palavra do Senhor. Está escrito assim na palavra de Deus: Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre jumentos. Só até aí, vamos orar ao Senhor. Pai das luzes, Pai santo, nós queremos, ó Deus, te agradecer por mais esse dia, por mais esse momento, onde vamos meditar na Tua palavra, onde nós temos certeza e confiança que a palavra vem do Senhor, vem direcionada pelo Teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez eu quero pedir a Ti que o Senhor coloca na minha boca, Senhor, as palavras, ó Deus, que precisamos ouvir, que a Tua igreja precisa, que nós precisamos para a edificação da nossa vida. Tu és Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. E mais uma vez eu quero dizer que sem o Senhor, sem a Tua unção que é santa, a Tua unção transformadora, de mim nada pode sair. Mas quando escondemos atrás da Sua cruz, quando nos humilhamos e deixamos que o Senhor fala, com certeza o Senhor manifestará com grande poder em nossas vidas. Muito obrigado, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Pode sentar, igreja. Esse capítulo 25 de 1 Samuel, ele traz para nós algo que serve de lição para nossas vidas e que nos ensina muita coisa. Ele começa dizendo sobre quando Samuel, ele faleceu, e todos os seus filhos de Israel se ajuntaram e plantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. E a palavra de Deus fala que nesse lugar havia um homem em Maom, que tinha suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso. A Bíblia diz que ele era uma pessoa de grande posse, mas a Bíblia também nos narra que esse homem era um homem de coração ruim, um homem mau, um homem que na realidade ele pensava em si, somente
em seu próprio benefício, ele pensava só em satisfazer os seus desejos, ele pensava só nas suas riquezas, mas ele não pensava no próximo, ele não pensava no outro. E a Bíblia diz que essa palavra nos fala que Davi, ele auxilia os filhos de Nabal, ele auxilia os trabalhadores de Nabal, quando eles estavam tosqueando suas ovelhas. A Bíblia fala que Davi, ele ajuda, ele dá alimento para eles, quando eles não tinham alimentação, e Davi manda a falar com ele depois, que ele precisava da tua ajuda, precisava ser ajudado por Nabal, em uma necessidade que Davi passava, por falta de alimentação, por falta de suprimento para o seu exército, para os seus comandados. E a Bíblia diz que ele chega e ele manda o recado para Nabal, e Nabal simplesmente responde para aqueles que levavam o recado, que levavam a notícia. Ele fala, olha, ele respondeu aos criados de Davi e disse: quem é esse Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Aí ele diz: tomaria eu, pois, o meu pão, e a minha água, e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Olha, ele tinha sido ajudado por Davi, os seus tosqueadores, os seus comandados teriam sido ajudados e favorecidos por Davi. Mas quando Davi, ele pede ajuda a Nabal, ele simplesmente recebe um não, recebe uma resposta negativa, vindo da parte daquele homem que tinha um coração mau, que tinha um coração fechado. Mas a Bíblia diz que a sua mulher, o capítulo narra que Abigail era uma mulher formosa, era uma mulher bonita, mas era também uma mulher sábia, uma mulher de coração bom. E quando ela fica sabendo dessa atitude do seu marido, e sabia ela que não só Nabal, mas a sua turma, os seus tosqueadores, seus funcionários e toda a sua fazenda iam ser destruídos pelo exército de Davi. Porque quando Davi recebe a notícia que ele não ia ajudá-lo, que ele não ia fornecer alimentos, suprimentos para eles, Davi prepara o seu exército, e ele arma o seu exército, capacita ali os seus exércitos, e dá ordem para que fosse até Nabal e destruísse, não só Nabal, mas toda a sua família e toda a sua turma. Mas quando Abigail, ela fica sabendo dessa notícia, algum jovem vai e fala para ela o que estava acontecendo. Ela toma uma decisão, e ela, como diz o versículo 18 que nós lemos, ela prepara ali pães, ela prepara vinho, ela prepara ovelhas guisadas, prontas para servir de alimentos, e ela coloca medidas de trigo, ela faz ali a sua carga, e ela não vai só, porque a Bíblia diz que ela leva com os jovens com ela, porque ela sozinha não dava conta de levar todos aqueles alimentos. E ela chega até Davi, ela entrega aqueles alimentos, se entrega ali e diz para Davi para ter misericórdia, que não levasse em conta, não levasse aquele acontecimento, aquilo que tinha acontecido, não levasse a sério e perdoasse os atos do seu esposo, do seu marido. Glória a Deus. Bom, quando nós sabemos que Davi estava disposto a guerrear contra Nabal e toda a sua casa. Quantas famílias, meus amados irmãos, são às vezes
destruídas, lares são destruídos, pessoas são destruídas, porque nós, às vezes, não fazemos alguma coisa para intervir, para entrar nessa situação e pacificar. Nós, às vezes, não temos atitudes para contribuir pela paz, para contribuir para que algo de errado, algo ruim não aconteça. Quando você percebe que o rumo, por exemplo, de sua família ou de uma família está indo para longe de Jesus Cristo, o que nós fazemos? A Bíblia diz que a mulher sábia, está lá em Provérbios 14, versículo 1, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói a sua casa. A mulher que é sábia e o homem também que é sábio, com certeza o seu coração e a sua mente é voltada para a pacificação, é voltada para resolver situações que possam trazer problemas no futuro. E nós vemos o que essa mulher fez, o que ela evitou por uma atitude que ela teve. Quando acontecemos isso com a gente, muitas vezes nós ficamos orando. Quando acontece com você, você ora ou você age? Existe situação na nossa vida que existem momentos que nós precisamos orar, mas existe momento também na nossa vida que nós precisamos agir, porque a oração, ela vem acompanhada de ação. Nós precisamos de orar, mas não é só orar e ficar parado, nós temos que orar e agir no mesmo tempo, para que as coisas aconteçam, para que as coisas aconteçam do jeito que possa agradar ao Senhor. Quando acontecem certos tipos de situação, nós devemos analisar para agir e orar quando for necessário. E eu quero te dizer que a origem, da família, geralmente é o casal que é a origem da família, ou seja, os dois, por isso são duas cabeças pensando, e quando os dois pensam iguais, as coisas contribuem para o bem de todos, para o bem deles, para o bem da família. Mas quando um casal, um pensa de um jeito e o outro pensa diferente, geralmente as coisas não caminham bem, as coisas não acontecem do jeito que agrada o Senhor. Quando nós pensamos de uma maneira, quando o nosso pensamento, ele tem um objetivo da palavra de Deus, de seguir a palavra, tudo dá certo. Tudo dá certo para a nossa vida e para a vida daqueles que convivem com nós. As pessoas começam a perceber na nossa vida as nossas ações, as nossas atitudes e percebem, que somos realmente pessoas que têm buscado de Deus, que têm procurado em Deus para fazer o bem em favor do outro e do nosso semelhante. Deus seja louvado. Muitas das vezes, você às vezes percebe que alguém da sua família, às vezes o marido, está caminhando para fazer uma besteira, para fazer um negócio ruim, E este é o momento de você, como esposa, intervir. É momento de você, como esposa, contribuir para que as coisas não caminhem para o lado errado. Eu quero dizer que a sua atitude muda o destino das pessoas. A semana passada, eu fui em uma empresa para comprar um material, e lá eu encontrei um amigo meu que trabalha lá, e eu fui com a outra pessoa comigo. Quando eu cheguei lá, ele disse assim, com esse rapaz que estava comigo, ele disse assim: olha, esse rapaz, o Sinaldo, eu tenho que agradecer muito a vida dele. Eu falei assim, mas o que ele fez de tão importante? Que bom. Aí ele disse: olha, eu tenho quase 20 anos de casado, ou 20 e poucos anos de casado, que ele falou. E antes de eu casar, eu briguei com a minha esposa, com a minha noiva. Nós brigamos e nós chegamos a separar. E esse rapaz que está com você, ele me procurou e chegou até mim e disse: olha, você deveria procurar
a sua noiva, porque você está fazendo algo que não agrada a Deus e não é certo, porque ela gosta de você. Tudo está acontecendo talvez porque você agiu errado, mas ela é uma pessoa que te ama, ela é uma pessoa que quer estar do teu lado. E ele disse para mim que da mesma maneira ele foi na casa da moça e disse a mesma coisa para ela. Ele disse: olha, você está perdendo, está agindo de maneira errada, não está procurando o Caé, o apelido dele é Caé, você não está procurando ele. E eu tenho certeza que se você procurar ele, vai ser muito melhor para você, porque você está perdendo um homem que te ama, uma pessoa que te dá valor. E com isso, ele estava falando comigo, com isso ele resgatou o noivado dele, e hoje ele casou, ele construiu uma família, ele tem uma família criada, e ele fica muito feliz por tudo aquilo que aconteceu. As nossas palavras, os nossos conselhos influem muito na vida das pessoas, na convivência das pessoas e na direção de uma família. Se nós formos daqueles que entra com palavras para prejudicar, com palavras com picuinhas, sabe? Para falar coisas que não vai trazer edificação na vida de ambos, nós estamos contribuindo para que aconteçam as coisas ruins, para que separam, para que as famílias sejam destruídas. Mas à medida que você seja um pacificador, à medida que você seja um homem e uma mulher de Deus, que da sua boca vai sair palavras edificantes, não vai ter lugar para você falar coisas ruins, você não vai ter oportunidade para falar nada que é mal, que é errado, porque você é um homem de Deus e uma mulher de Deus, e a mulher de Deus e o homem de Deus habita neles o Espírito Santo de Deus, e o que sai de você flui do Espírito, flui de Deus. Sabe, os seus pensamentos, as suas atitudes serão direcionadas por Deus. Abigail foi direcionada por Deus, pelo Senhor. Ela deixou Deus agir na vida dela. Ela deixou ser usada por Deus. E através das suas atitudes, algo de bom aconteceu. Algo que poderia acontecer de ruim, não aconteceu. Porque ela agiu com a palavra, ela agiu com o seu coração voltado para Deus. Glória a Deus, Deus seja louvado. Quando nós percebemos que alguém está, como diz o ditado aí, em maus lençóis, né? Nós devemos contribuir para que as coisas sejam pacificadas, para que as coisas não dê certo. E eu quero te dizer, meu irmão, Nabal, ele ia destruir a sua vida, ele ia ser destruído. E eu queria te dizer que o cemitério, ele está cheio de pessoas impulsivas, de pessoas que tomam decisões erradas. O cemitério está cheio de pessoas que tomam decisões precipitadas, que não analisa aquilo que vai fazer, que não busca de Deus primeiro, sabe? Ela é levada pelo impulso, ela é levada, sabe, pelo impulso errado, e só vai fazer besteira, e só vai fazer coisas erradas. Nabal, se não fosse a sua esposa, algo de errado, algo de muito ruim ia acontecer com ele, porque ele não estava agindo com a razão, estava se deixando levar pela emoção. E eu quero dizer para você, você quer mudar a sua família, você quer mudar a atitude das pessoas, não só a sua família, mas a vida daqueles que você conhece, a vida daqueles que você sabe que está precisando de ser transformada. Glória a Deus. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, fala que, mas se alguém não cuida de seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que um incrédulo. Paulo, quando ele manda essa carta para o pastor Timóteo, ele está instruindo a igreja, está ensinando a igreja a, em primeiro lugar, cuidar da sua família, em primeiro lugar, cuidar, sabe, daqueles que são seus, da sua casa. Quando nós cuidamos da nossa casa, nós damos exemplo
exemplo para as outras pessoas, para as outras vidas. Mas quando nós deixamos de aconselhar, de ajudar a resolver a nossa situação dentro dos nossos lares, dentro da nossa família, as pessoas vão perceber que nós não temos nem um pouco de sabedoria, que estamos às vezes vivendo simplesmente de aparência. Quando falo nós somos pior do que o incrédulo, porque às vezes o incrédulo, ele usa de muito mais sabedoria do que muitas pessoas que às vezes conhecem a palavra, mas deixam se levar pela ignorância, deixam se levar pela arrogância e esquece que a mansidão, o domínio próprio e a perseverança ajuda muito na condução da nossa vida, na condução da nossa família. Glória a Deus. Primeira coisa que nós temos que fazer, tenha a visão correta de Deus. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você conhece a Deus? Você tem conhecido o Senhor? Você conhece, quer dizer, seguiremos em frente para conhecer o Senhor, isto é, não apenas o conheceremos, mas cresceremos continuamente nesse conhecimento. Quando nós buscamos a conhecer o Senhor, conhecer de Deus, buscar do Senhor o conhecimento, com certeza a nossa vida vai ser transformada, vai ser, mudada, porque Deus nos vai dar a sabedoria, Deus vai nos dar a direção certa para tomarmos decisões corretas. Glória a Deus. Quando Deus fala em Oséias capítulo 4, 6, ele fala: o meu povo está sendo destruído. Deus estava dizendo que em Israel, o povo que estava habitando, o povo dele, estava precisando, de conhecimento, estava sendo destruído, porque faltava sabedoria, faltava obediência. Quando nós temos sabedoria no nosso coração, a primeira coisa que nós fazemos é obedecer o Senhor, é obedecer a Deus. E à medida que nós obedecemos a Deus, Deus vai transformar nossa vida, Deus vai nos ensinar a viver num mundo tão cruel, num mundo tão difícil que nós vivemos, né? Nós vivemos em um mundo onde há contenda, onde há brigas, onde há morte a todo instante. E às vezes nós precisamos a cada dia buscar do Senhor sabedoria, para que Ele nos ensine, para que Ele nos dá a saída para continuar a viver num mundo tão cruel como esse que nós vivemos. E as coisas, nós percebemos que as coisas estão caminhando cada dia para pior. As coisas estão caminhando cada dia para um caminho mais apertado. E se nós não buscarmos do Senhor, se nós não buscarmos de Deus, nós não vamos conseguir a vencer. Nós não vamos ter saída para chegar onde nós precisamos. Só através dessa busca constante do conhecimento de Deus, alcançamos um pouco dele, um pouco daquilo que Ele tem para nos dar. E assim aprendemos com Ele a discernir o bem e o mal. Só com Deus, só com a sabedoria dEle, nós vamos aprender e nós vamos conseguir a passar por esse período que nós estamos passando aqui na terra. Nós estamos aqui numa caminhada, nós estamos passando, é um pequeno período. As coisas passam muito rápido, meus irmãos. Eu quero dizer para você, às vezes, eu mesmo fico lembrando, um dia desse eu era jovem, um dia desse eu tinha 18 anos, 19 anos, mas as coisas passam muito rápido, e é muito bom, porque a Bíblia fala que os velhos, os anciãos terão sabedoria, e Deus vai dar sabedoria a cada um de nós, continuar dando sabedoria aos anciãos aqui da igreja, para que nós possamos, através de nós, poder instruir aqueles que precisam também de sabedoria. Ore pelos jovens da sua igreja, ore, dobre o joelho, não custa você fazer isso, peça a Deus por essa igreja. Eu tenho clamado, eu tenho pedido, e eu tenho visto que Deus está agindo, Deus está manifestando com poder. Quando falamos dessa intervenção, não quer dizer só na família, mas a intervenção na vida daquele que nós amamos, na vida daqueles que estão do nosso lado, e na vida daqueles que também, às vezes nós conhecemos, nem amamos, mas nós conhecemos e queremos o bem dele. Vamos continuar lutando, vamos continuar pedindo a Deus que tudo possa dar certo, que Deus continue usando nossas vidas e nos ajudando. Glória a Deus. Segunda coisa, em 2 Crônicas, capítulo
capítulo 7, né? Versículo 14, fala: se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, e fala, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. O que quer dizer? Quando Deus está falando, sabe, com Salomão, nesse texto, Deus está querendo dizer, Ele está falando de alguns requisitos que nós precisamos mudar, que nós precisamos ter, para conseguir obter dela graça, obter a bênção, obter a sabedoria, para viver nesse mundo. Humilhar, ele fala, o primeiro requisito que ele fala é humilhar. E eu quero dizer para você que está nessa noite aqui, meu irmão e minha irmã, como é difícil humilhar, como é difícil humilhar, minha irmã. Mas eu quero te dizer que os humildes, eles sempre vencem, os humildes, eles sempre conseguem os seus objetivos, porque Deus ama aquele que tem o coração humilde, que tem a sua vida na presença dEle. Glória a Deus, Deus seja louvado. E ele fala que o requisito da humildade, né? É saber o que é a humildade, é saber que nós somos fracos, mas nós temos um Deus que é forte. Nós somos falhos, mas nós temos um Deus que é correto, que é fiel, que está sempre agindo ao nosso favor. Esse é o Deus que nós servimos. E ele fala também no requisito da oração. Eu quero te dizer, você já experimentou o poder da oração para mudar a vida da sua família, para mudar o seu lar, para mudar a vida das pessoas? O poder da oração, quando nós oramos, quando nós entregamos nas mãos do Senhor, Deus age, Deus vai fazer algo diferente, Deus vai fazer algo maravilhoso. Aquele que ora, Deus coloca no seu coração uma fé inabalável, uma fé que ela resiste toda temperança, ela resiste tudo aquilo que possa vir de encontro a você para te balançar, para te perturbar e para te destruir. A nossa fé é a base da nossa continuação, a nossa fé é a base da estrutura da nossa caminhada com Deus. E também ele fala do requisito da busca. Quantas pessoas estão buscando, meus irmãos, prazeres nas baladas, buscando as suas alegrias, a sua satisfação em coisas mundanas, em coisas do mundo. Mas a palavra de Deus fala que nós, que somos conhecedores do Senhor, conhecedores da sua palavra, nós buscamos o Senhor. A Bíblia fala buscar o Senhor enquanto se pode achar. A nossa busca é constante. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Abigail quis e agiu para mudar o destino de sua família, porque ela era uma mulher que buscava a Deus, ela era uma mulher que conhecia o Deus que ela servia. Glórias a Deus. Ela mudou, sabe, porque ela acreditava no Senhor, e ela mudou aquela situação difícil. Glórias a Deus. Para onde estamos caminhando? Para onde nossa família está caminhando? Para onde nossos amigos, nossos vizinhos estão caminhando? Será que nós estamos interferindo? Será que nós perdemos, às vezes, pelo menos 5 minutos para conversar com o nosso vizinho, para falar de Jesus para ele, mesmo que ele não aceite, mesmo que ele não queira te ouvir? Será que estamos fazendo isso? Segundo, já estou quase encerrando, igreja, seja um exemplo de fé. Onde está a vossa fé? Lá em Lucas capítulo 8, versículo 25, né? Foi a pergunta de Jesus aos discípulos, quando eles estão enfrentando ali uma tempestade, e Jesus estava ali no barco com eles, mas eles estavam com medo de serem tragados pelas águas, de serem, sabe, de acontecer o pior. E eles começam a clamar, e Jesus levanta e acalma aquela tempestade, e o Senhor fala com eles: onde está a sua fé? Cadê a nossa fé? Nós temos que saber, nós temos que perceber que a nossa vida, nós somos pessoas diferentes. Nós temos que ter uma fé estruturada no Senhor, e nada pode abalar a nossa fé, irmãos. Nada pode interferir na nossa relação com Deus. Nada pode atrapalhar o nosso segmento, de maneira nenhuma. Terceiro, experimente o amor incondicional de Deus na sua vida. Experimente. Em Lucas capítulo 7, eu não vou estar lendo o texto, mas do versículo 36 até o versículo 50, Lucas 7. Um fariseu, ele chama Jesus para almoçar em sua casa.
entra uma prostituta, chora, regando os pés de Jesus com suas lágrimas, e seca-os com os cabelos, beijava seus pés e ungia-os com perfume. Jesus aceitou a adoração daquela mulher, a vida dela foi transformada naquele momento, embora o dono da casa custasse a entender isso. Aquele que tinha convidado Jesus, ele não queria aceitar aquela situação, porque aquela mulher, ela é uma mulher pecadora. Você ama seu filho? Você ama o seu esposo? Você ama a sua esposa? Nós não devemos amar o nosso filho só porque ele, às vezes ele é bonzinho, só quando ele está bom. O nosso amor tem que ser um amor incondicional. Nós devemos amar o pai, amar a mãe, amar os filhos, amar a esposa, amar irmãos, sabe, num amor incondicional, mesmo que eles não estão vivendo no mesmo patamar que você está vivendo, mesmo que eles não tenham uma relação com Deus como você tem essa relação com o Senhor, mas nós devemos expressar a essas pessoas o amor de Deus. Nós devemos expressar a essas pessoas o amor verdadeiro. Em João capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Cristo é um amor incondicional. Ele morreu na cruz, ele deu a sua vida, para muitas pessoas que às vezes não dão valor o que Cristo passou, o sofrimento que o Senhor passou na cruz do Calvário, mas Deus amou essa vida, Deus amou essa pessoa, embora ela talvez ela não dá crédito à palavra de Deus, embora ela às vezes não dá crédito o sacrifício feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas Jesus o amou e Jesus o ama. O amor de Jesus é um amor incondicional por nossas vidas. Deixa Deus falar com você, meu irmão. Deixa Deus falar com você, minha irmã. Você que está nos ouvindo na sua casa, nos assistindo, deixa Deus falar no seu coração. Deixa Deus, sabe, penetrar no seu coração. Deixa Deus falar sobre seu amor incondicional. Deus seja louvado. Você não pode salvar a sua família sem conhecer Deus. Por isso eu citei alguns requisitos, citei a sabedoria que a palavra de Deus pede para que nós possamos estar buscando. Sem essas coisas, nós sem sabedoria, sem discernimento da palavra de Deus, nós não vamos conseguir passar para as pessoas aquilo que nós precisamos. Mostrar para as pessoas que a nossa vida é uma vida diferente, que a nossa vida é uma vida que nos conduz à salvação. Você não pode amar alguém incondicionalmente, mesmo sendo sua família, sem experimentar o amor incondicional de Jesus na sua própria vida. Faça isso agora mesmo e a sua vida nunca mais será a mesma. Lembre-se, assim como o Senhor te amou incondicional, ame as pessoas, valorize as pessoas, lute pelas pessoas incondicionalmente, mesmo que elas não demonstrem isso para você. Que Deus te abençoe, que Deus possa transformar a sua vida. Eu gostaria que você ficasse de pé. Vou estar fazendo uma oração rápida aqui, porque já estamos em cima do horário. Eu quero pedir a você, em nome de Jesus, que você feche os seus olhos, onde você estiver, feche os seus olhos agora. Se você puder, coloque-se de joelho, rende-se aos pés do Senhor, lembre-se do amor de Cristo ali na cruz por sua vida, lembre que Ele te amou primeiro, incondicionalmente. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite, Senhor, declarar aqui o nosso amor por Ti também. O nosso amor pelo Senhor, Pai, não é um amor como o Senhor demonstrou por nós, porque o amor que o Senhor demonstrou, meu Deus, é entregando o Teu Filho, o Teu único Filho, na cruz, para morrer em nosso lugar, em nosso favor. Nós que deveríamos estar ali, Senhor, porque somos falhos, somos pecadores, mas o Teu Filho, que não tinha nenhum pecado, não havia pecado nenhum nele, Ele morreu em nosso lugar. Pai, em nome de Jesus, visita essa pessoa, toca no coração, faça uma transformação genuína, Senhor, que o Teu Espírito Santo, que a Bíblia diz, que é aquele que convence o homem do pecado e do juízo, possa estar falando com cada vida nessa noite. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, e que Deus continue
fazendo a obra dele na tua vida, em nome do teu amado Filho, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe.